relação àquelas propostas, aquelas medidas propostas pelo Grupo de Trabalho para melhorar a sustentabilidade da dívida, em relação, em concreto, à redução das provisões do Banco de Portugal para abater ao déficit, concorda? Não. Boa tarde. Primeiro, não concordo. Por várias razões. Primeiro, porque as provisões do Banco de Portugal são também elas próprias uma forma de conforto para os investidores, ou seja, saber que há provisões, numa eventualidade de um problema com a dívida pública, que há provisões que o Banco de Portugal constituiu e que permitem que o sistema, no caso o sistema europeu de bancos centrais, não sofra prejuízos e, portanto, que isso não tenha consequências no apoio europeu. Todos estes fatores da arquitetura europeia são relevantes. Mas, sobretudo, aquilo que deve ser preocupante é a tendência sempre repetida do Partido Socialista, no caso quando está no poder, de utilizar receitas extraordinárias para cobrir aumentos de despesa corrente. E isso é sempre gerador de problemas futuros. Quando se vai buscar uma receita extraordinária, qualquer que ela seja, para financiar o déficit, no caso, para dizer que se continua a aumentar a despesa e tem-se ali uma receita extraordinária, e quando a receita extraordinária acabar, faz-se o quê? É que as receitas extraordinárias são finitas. As receitas extraordinárias deviam ser utilizadas ou para despesas extraordinárias ou para a amortização de dívida, que isso sim poderia ter resultados positivos no futuro. E, portanto, esta abordagem à receita extraordinária não é de todo de estranhar no Partido Socialista, que sempre procura receitas extraordinárias para financiar a despesa corrente. No dia em que acabam as receitas extraordinárias, temos um problema de não conseguir controlar as finanças públicas e acabamos a pedir um resgate. Nós já vimos esse filme. E essa redução das previsões seria a tal receita extraordinária, não é? Por aquilo que me foi dado ouvir daquilo que já foram as declarações públicas, se é para ajudar o déficit, só pode ser por isso, não é? É essa a leitura necessária. Em relação ao pagamento à Europa, o prolongamento do prazo a 60 anos e, ao mesmo tempo, a redução do juro da dívida a 1%, acha que isso será possível? No tempo ainda do anterior governo, quando nós estávamos no governo, foi possível alargar as maturidades e reduzir os juros, e essa renegociação foi feita na altura com consequências muito positivas, quer para o perfil da dívida pública, quer para o montante dos juros pagos. Essa decisão seria uma decisão que teria de ser tomada unanimemente por todos os Estados-membros da área do euro. Portanto, o mecanismo de estabilidade europeu é um mecanismo que, para tomar decisões dessa natureza, depende da unanimidade de todos os Estados, o que em si mesmo coloca uma dificuldade evidente. Mas a preocupação aqui deveria ser, eu acho que aquilo que resulta de facto é um conjunto de ideias, algumas francamente más. Uma que me preocupa sobremaneira, que é a questão de emitir dívida a prazos mais curtos. Do ponto de vista de gestão de risco, é a pior decisão possível. No momento em que as taxas estão historicamente baixas, em que a maior parte dos países está a substituir dívida mais cara de prazos mais curtos por dívida mais barata de prazos mais longos para assegurar a sustentabilidade futura, as propostas vão no sentido de emitir a prazos mais curtos para pagar menos juro. É preciso que se perceba que isso nem sequer faz pagar menos juro, porque o aumento do risco faz com que o juro do prazo mais curto fique mais elevado. É, do ponto de vista económico de gestão de risco, um completo contrassenso. E não é exatamente o contrário daquilo que nós fizemos e daquilo que é a gestão prudente do IGCP, que sempre foi seguida. As maturidades mais longas são precisamente aquelas que conferem mais sustentabilidade à nossa dívida, não as maturidades mais curtas. Essa parece uma ideia particularmente infeliz. Mas neste caso a maturidade para 60 anos significa que seria mais longa? Estamos a falar não de emissões, mas de uma renegociação com os credores oficiais, que é uma coisa diferente. Mas portanto, acha que isso a proposta ser possível, essa renegociação a este ponto? Portanto, estendendo-se por 60 anos, ao contrário dos 45 que estavam previstos. Nós temos de perceber uma coisa. O dinheiro que nos é emprestado pelos credores oficiais é garantido pelos contribuintes dos outros países. Ou seja, não estamos, mais uma vez, não estamos, como eu hoje tive a ocasião de dizer aqui, não estamos a falar de gente má ou com má vontade. Temos de perceber, se nós pretendemos este resultado, o que isto significa é que alguém vai ter de pagar a diferença.
porque o financiamento não foi contraído nem a 60 anos, nem à taxa de juros que aparentemente se propõe. Portanto, o que estamos a pedir é que sejam os contribuintes dos outros países europeus a suportar essa diferença. Eu tenho curiosidade em ouvir que argumentos válidos é que nós vamos apresentar enquanto país aos outros contribuintes para eles suportarem uma parte desse custo. E se os outros contribuintes estiverem na disposição por acharem que é um bom investimento para o futuro da Europa, muito bem. Agora, se ao mesmo tempo ouvirem que na parte da dívida privada, que aliás não se atrevem a mexer, e portanto isto, apesar de tudo, será positivo, que na parte das outras medidas, o que querem fazer é aumentar os riscos da dívida pública, encurtando maturidades e apropriar-se de receita extraordinária para financiar despesa corrente, não parece que seja um argumento muito convincente para os nossos parceiros europeus, francamente. Doutora, o Banco de Portugal divulgou há pouco a dívida pública que subiu em março para 243,5 mil milhões de euros. Que comentário é que lhe apraz fazer sobre esta situação, mais um aumento da dívida pública? É assim, a dívida pública tem como eu disse, utilizei essa expressão aqui ao falar com estes jovens, a dívida é a memória dos déficits. E, portanto, enquanto nós tivermos déficit, vamos sempre estar a acrescentar à dívida. Depois, se tivermos muito crescimento, a dívida no PIB pode reduzir-se. Mas, enquanto nós tivermos uma despesa superior àquilo que é a receita no Estado, vamos sempre estar a aumentar a dívida. E esse é um indicador particularmente importante quando ela já atinge 130% do produto interno bruto. A dívida é o elemento mais importante que nós podemos observar, porque enquanto o déficit é um resultado de um ano, a dívida é o resultado da nossa gestão ao longo de muitos anos. É uma variável observável que é muito mais representativa do que nós fazemos do que propriamente o déficit que se consegue em cada ano, muitas vezes, como foi o caso do ano passado, com medidas completamente extraordinárias. É preocupante. Os O aumento- portugueses têm razão para se preocupar Com a dívida pública, sim, os portugueses têm muitas razões para se preocupar com a dívida pública, mas também, como eu disse aqui, nós temos de nos preocupar com a dívida pública antes de estarmos a pedir dinheiro emprestado, e temos de nos preocupar com as medidas que estamos a tomar, que nos obrigam a pedir dinheiro emprestado e a levar a dívida pública. Nomeadamente por Não este é, governo. isto não tem sido feito por este governo de todo. Aliás, esta ideia de ter medidas extraordinárias para ir sustentando um aumento da despesa corrente primária tem a preocupação natural da insustentabilidade para o futuro. E nós temos de nos preocupar muito com todos os aumentos de despesa, porque os aumentos de despesa são financiados pelos nossos impostos. Ou impostos que nós pagamos já, ou impostos que vamos ter que pagar no futuro para pagar a dívida que, entretanto, contraímos. Tudo se resume aos impostos que nós vamos pagar. Quando dizemos que para financiar a nossa despesa queremos que sejam os impostos dos contribuintes dos outros países europeus a suportar uma parte da fatura, eu acho que teremos de ter um argumento muito convincente, nomeadamente de que isso nos permitiria reduzir a dívida para sempre e não apenas ter um alívio temporário para depois continuarmos a gastar. Não é por aí que se resolve o problema de forma sustentada, claramente. A dívida pública é um problema grande e dos resultados do ano passado foi muito louvado o déficit, e ainda bem que o déficit ficou abaixo de 3%, mas nós temos mesmo de fazer diminuir a dívida, porque, como digo, essa é que mostra o nosso comportamento constante ao longo do tempo e os problemas estruturais que o país tem e que levou a que a dívida acumulada tivesse crescido tanto. Certíssimo. Muito obrigado. Muito obrigada.